A paz do Senhor para todos. Amém. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, hoje na lição 7, que vai falar em tema aqui a promessa de um coração novo. Temos um texto áureo, que eu vou fazer a leitura, está em Ezequiel 36, 26. E também usaremos aqui Romanos 2, 25 a 29 e Jeremias 31 ao 34. São essas três escrituras aqui que a gente está usando. E aqui já no texto áureo. Então, lembrando, repetindo, o pessoal que entrar na live aí, por favor, esteja compartilhando, enviando para outros contatos, para que possam participar também. A promessa de um coração novo. Texto áureo: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Esse texto aqui, veja bem, nós temos que ter muita atenção com relação ao que é para Israel e o que é para a igreja. Tem textos aqui, principalmente a maioria do Antigo Testamento, principalmente os livros proféticos, eles são para Israel, não é para a igreja. Não pode se pregar coisas que é para Israel como se fosse para a igreja. Então temos que identificar. Agora, tiramos, sim, lógico, ensinos para nós também, mas desde que entendendo que o texto está voltado aqui para Israel. Então ele diz: quando eu vos darei um coração novo, porém de vós um espírito novo. Coração novo, por quê? Coração para Israel. Israel já está com coração novo? Não. Porque Israel, eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador. Vocês sabem disso. Os judeus não aceitam. Eles estão aguardando o Messias aqui na vida. Eles não aceitaram aquele Messias que veio, que era o verdadeiro, que era Jesus. E eles continuam com o coração duro contra isso. Mas, nesse tempo, o Senhor vai fazer isso? Não, ainda não. Isso vai acontecer quando entrar o reino de Cristo no milênio, que é para eles. Aí sim eles vão reconhecer, durante o período da grande tribulação, os que aceitarem Jesus. Não é dispensação da graça, aceitarem Jesus para o reino do milênio. Então a pregação do Evangelho, ela muda. Nós pregamos o Evangelho da graça. Os evangelizadores do período da grande tribulação, que será, a atuação deles será só nos primeiros 3 anos e meio. Depois serão todos martirizados e vão subir para a glória. São judeus convertidos a Cristo, que vão pregar o Evangelho do reino. Essa vai ser a mensagem. E quem aceitar, nem todos vão aceitar. Estará pregando para os judeus, estará pregando para todos. Os judeus, hoje chama judeus, mas tem o Israel, as 12 tribos estão, eles se identificam, tem os fiéis remanescentes que permaneceram, né? Que tiveram uma genealogia, tudo, mas eles
eles vão ter essa oportunidade, porque hoje tem judeus de todo tipo de segmento de fé. Uns têm fé na catolicismo, outros têm fé na testemunha, tem de tudo lá, sabe? Lá ele não tem restrição com quem quiser estar ensinando lá outro tipo de doutrina fora da doutrina dos apóstolos, e a doutrina de Jesus Cristo. Então esse povo que aceitar vai passar para o reino do milênio, e aí sim eles vão receber o coração. Porque aceitar, só recebe o coração novo quando se aceita Jesus. Isso aí já serve para nós. O nosso coração era duro, não é natural. Só quando se aceita Jesus, então, no momento da conversão, que você faz a profissão de fé, tem que fazer a profissão de fé para toda alma que aceita Jesus Cristo. Ela vem, vai pedir, vai reconhecer que é um pecador e que quer realmente receber o perdão de Cristo. Então você faz. Você quer aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Aí você vai fazer aquela. E você promete segui-lo todos os dias da tua vida? Sim. Então tem a fé e tem a promessa. E a pessoa. Aí você apresenta para o Senhor. Senhor, aqui está essa vida que está se entregando, fazendo essa profissão de fé. Recebe ela, Senhor. E escreve esse nome no teu livro. Então, nesse momento, sendo sincera, a pessoa que fez a profissão de fé, já ocorre dentro da área espiritual, da esfera espiritual, a reconciliação com o Pai. A reconciliação com o Pai. Todo pecador que não nasceu de novo, que nasceu de novo é o Espírito que é ressuscitado no momento da conversão. Após esse procedimento, Jesus Cristo apresenta para o Pai e o Pai reconcilia essa pessoa com Ele. E aí ele pode orar o Pai Nosso, pode chamar o Pai, pode falar tudo que pedis ao Pai em meu nome, pode orar direto para o Pai, sempre em nome de Jesus. Mas tem que ter todo esse procedimento. Nós temos coração duro, alguns não, alguns veem são mais maleáveis, né? Mas, por exemplo, eu dava o coração duro para reconciliar. Eu já tinha aceitado que Jesus foi entre alguns pecados. Mas para reconciliar, eu era duro, não queria. Porque é difícil, por isso quando ele sai, lógico, eu era criança, sai para voltar, a gente vai primeiro mesmo, e o inimigo ele faz de tudo para você não voltar. Mas eu voltei. Deus deu jeito. Deus tirou aquela dureza do coração. Hoje eu tenho um coração novo. Vocês têm um coração novo. Porque agora vocês tiraram, o Senhor tirou o coração duro e deu um coração novo para vocês. Coração regenerado. Cadê o corinho aí? Fala muito disso. E ele diz: tirei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Quando fala coração, não é realmente o órgão que você tem. Né? A Bíblia trata o coração, mas está falando aqui da alma. Porque o pecado não está alojado no corpo. O corpo é um agente do pecado, mas ele foi induzido pela alma. O pecado não está no corpo. Ele é o agente que
foi induzido a praticar o pecado. Então, o pecado ele está na alma. Porque na nossa alma que está o intelecto, a vontade e as emoções. São 3 atributos da alma. Né? E ela tem 5 janelas. Esses são os nossos 5 sentidos. Paladar, tato, olfato, visão, audição, que são as janelas da alma. E as mais usadas são a visão, a audição, e aí que tem que ser vigiado. Né? Aquilo que tu fala, são 5 janelas que a alma se comunica com o espírito. Então, se a alma está pendendo para a carne, vai induzir a carne a praticar o pecado. Se ela está pendendo para o espírito, vai induzir o espírito a ser mais espiritualizado. Isso aí depende desse pêndulo que é a alma. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro. Um crente que ele é firme na fé, ele pratica, ele é obediente à palavra, serve a Cristo, não é omisso, ele é atuante. Então ele é um crente espiritual, porque a sua alma está totalmente voltada para o Espírito e ele está em santificação. Porque ele está rejeitando tudo aquilo que a carne pode desejar, que se torna pecado. Porque tem coisas que nós podemos praticar com a carne, lógico, tanto, como disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O que não me convém é o que vai contra a palavra. Não indo contra a palavra, nós temos muita liberdade de sair, passear, se divertir, muita coisa. Nós temos, mas temos que vigiar isso aí. E dentro da escatologia, então, esse texto que se encaixa, nós podemos trazer algumas lições para nós. Eu estou passando para vocês. Tá certo? Alguma pergunta? Aqui, em Romanos 2, 25 ao 29, eu coloquei o tópico aqui: a verdadeira religião não se resume a ritos externos, mas a obediência à lei de Deus. Aqui vai falar da circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão, sabe? Quem não sabe? Alguém não sabe o que é a circuncisão? Não? Ou se todo mundo sabe? Sabe, né? Então foi um sinal que foi com Abraão, né? Onde houve, Deus falou que se fizesse a circuncisão. Então ali é uma aliança que Deus fez como se fosse um batismo, vamos colocar dessa maneira, um batismo sacramental, que você testifica diante de todos a tua posição como cristão, mas essa circuncisão então era um sinal que eles tinham, que ficava oculto, lógico, não está mostrando para ninguém, mas ficava oculto, mas que foi feito diante de testemunho, e que sabiam que ele tinha sido circuncidado. O próprio Jesus foi circuncidado, por quê? Porque com 8 dias, era bem no começo que eles faziam isso. Por quê? Porque Jesus estava no tempo da lei. É verdade que nessa época era feito com telha? É verdade que na época era feito com telha a circuncisão? Eles usavam um pedaço de telha para fazer? Pedacinho de pedra. Afiada. Então todos passavam. Quando ainda era criança era mais fácil. Está bem. Depois de grande ficava difícil. Então geralmente faziam com a criança com 8 anos, 8 meses. 8 dias. Depois acaba circuncidado. Agora, aqui em Romanos, eu vou ler para vocês. Por
Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares, se tu guardares a lei. Mas se tu és um transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? A incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará. Porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é ou é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a qual é do coração, no espírito, não na letra da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a questão da circuncisão. Mas o porquê que, quando vamos estudar uma palavra para pregar, procurar interrogar a Bíblia, procurar saber o texto, o contexto, para não usar o pretexto e sair fora do texto. Quem usa aqui pretexto é porque está saindo fora do texto. Então, se você está no texto, você tem que seguir o texto. Mas para você seguir o texto, você tem que fazer um apanhado aqui para saber por quê. Você vai interrogar por quê. Por que o autor bíblico aqui usado pelo Espírito Santo está fazendo isso? Está dando essa orientação aqui. Paulo não estava em Roma. Então, a carta aos Romanos, muitas das cartas foram escritas por Lucas, que era o amanuense que seguia ele. Aqui tem outro amanuense que escreveu para Paulo a carta aos Romanos. E o nome dele já está no próprio livro. Era Tércio de Icônio, ele foi o amanuense do apóstolo Paulo. Tá? Esse que escreveu a carta para Paulo. Agora, estava havendo problemas em Roma, com os cristãos de Roma. Mas quem era a maioria dos cristãos de Roma? Eram judeus que se converteram a Cristo lá no dia do Pentecostes. Lá no dia do Pentecostes, Pedro pregou quantas almas? Quase 3.000, certo? Aí eles se converteram lá e foram embora para suas terras? Não, ficaram lá em Jerusalém, perseverando na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos se preocuparam em discipular muitos deles. Toda aquela multidão ficava, queriam saber, queriam entender. Então, os apóstolos todos, lógico que eles se reuniam separados, né? Não dá para falar para 3.000. Então, todos eles já tinham conhecimento e foram doutrinar aquele pessoal que se converteu. Tá? Porque se eles fossem embora do jeito que estavam, não tinham aprendido nada. Ia ficar total, que não sabe coisa da lei, mas do que precisava a respeito do Evangelho, não. E aí como é que faz? E ela seria uma perda de tempo, ia ficar tudo desvirtuado aí nesse sentido. Então, por isso que os apóstolos, inclusive, separaram os diáconos lá para eles perseverar na doutrina. Para eles terem toda a liberdade de só serem ensinadores, discipuladores. E todos foram discipulados, sabe? Aprenderam que para poder você discipular alguém, você tem que ter aprendido. Então foram levar. Aí chegou um momento que Deus você vê, Deus tem um controle das coisas. Ficaram em Jerusalém. Estava bom em Jerusalém. Estavam aprendendo em Jerusalém. Houve lá uma arrecadação
de recursos para alimentar esse povo todo, que ficou, porque eles foram com as suas economias para aquele tempo, até o Pentecoste. Depois do Pentecoste, cada um voltava, as economias iam acabar, de comer, tudo. Então foi necessário um reforço lá de recursos, né? Que é quando Ananias e Safira tentaram lá usar de engano, morreram, e muitos venderam propriedades, tudo, entregaram o dinheiro dos apóstolos, esse dinheiro para pagar a comida para aquele povo. Tudo isso você tem que pesquisar para saber, para poder as pessoas entenderem. Agora, foram bem alimentados, foram bem doutrinados, estava bom, o poder de Deus caindo, o Espírito Santo atuando. E aí? Vão ficar? Tá bom, mas ninguém queria ir embora, aí Deus mandou uma perseguição, já com a morte de Estevão. Aí começou a perseguição, aí eles, cada um para os seus lados, e foram para Roma. Judeus convertidos, já cristãos, foram para Roma. Só que muita coisa é difícil tirar para quem está numa religião já há muito tempo. Então eles tinham na mente deles que esse pacto que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão, da questão da circuncisão, tinha que continuar. Tinha que continuar. Mas Paulo fala, para continuar com isso aí, você teria que cumprir toda a lei. Ninguém conseguiu cumprir. Ele fala num sentido, não que necessariamente era isso, mas só para despertar mais. Vocês nunca seguiram a lei como tinha que seguir. Aí então o que eles faziam? Eles começaram a levantar líderes, não tinha igrejas, casas, prédios, não tinha nada, era proibido. E começaram a doutrinar lá, agora já tinham aprendido. Só que eles quiseram introduzir a questão da circuncisão. E Paulo, quando soube disso, manda essa carta para corrigir o que eles estavam fazendo. Então, muitos gentios de Roma que eram evangelizados e vinham para Cristo, eles já estavam impondo a questão da circuncisão. E Paulo, ele manda essa carta, inclusive, para que eles parassem com isso. Não adianta, que se tornou totalmente as questões dessa aliança que Deus tinha com Abraão, para a igreja ela não servia. Então não podiam estar praticando esse tipo de aliança ainda, na questão da circuncisão. Porque além disso, estavam querendo por outras coisas. E aí ia virar um legalismo, um cristianismo legalista, e não poderia ter um cristianismo legalista. Então, a circuncisão, que Paulo fala aqui, não é mais exteriorizada. A circuncisão é interiorizada. Que é a questão que ele fala, a circuncisão do teu coração, a circuncisão na realidade da tua alma, que é uma aliança que Cristo falou, esta é a aliança do meu sangue, quando praticamos a ceia. Então a nossa mente tem que estar circuncidada, totalmente transformada, regenerada, para você realmente poder estar de uma maneira espiritualizada e poder desenvolver a tua espiritualidade sem sinais ou marcas exteriorizadas. Porque aquele que tinha e fez e tinha feito, se alguém faz esse seccionamento sem nenhuma intenção de legalismo, de lei, não tem problema, tem gente que é preciso fazer.
precisa fazer, tem cliente que incomoda muito isso, machuca. Então, ele faz seccionamento, mas não tem nada a ver com fé, com igreja, com nada, não tem problema nenhum. Agora, eles fazendo por cumprimento da lei, então, eles estavam, na realidade, transgredindo, né? Transgredindo a sua condição como cristão, porque não era mais para fazer isso. Isso trazia problemas para ele. Então, lembrando que aqui está se tratando com relação aos judeus que se tornaram cristãos. Então, igreja nenhuma faz isso, acredito que não, tá? Impõe mais isso, mas porque Paulo deixou ensinamentos restringindo isso aí, tá? E a espiritualidade nossa não se resume em atos externos. A nossa espiritualidade é tudo interiorizada. Por quê? Os judeus, e alguns especificamente, o Espírito Santo usavam, mas não usavam na sua totalidade. Eles usavam os sacerdotes, especificamente os líderes, que eram especificamente usados pelo Espírito Santo, mas não estava neles, estava com eles. Então tem uma diferença. E com a igreja, o Espírito Santo não está conosco, ele está em nós. Tem uma diferença. O Espírito Santo está aqui fora, o Espírito Santo está aqui passeando aqui. Peraí, está passeando aqui, então ele saiu, ele não está em você, então não está perto de você. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o tabernáculo novo do Senhor. Então o Espírito Santo está em nós, sempre colocar isso. O Espírito Santo está passeando aqui na igreja. Não, peraí. Jesus está passeando aqui, não. Jesus está dessa do Pai. Ele não sai de lá. Ele está dessa do Pai, não sai de lá. Porque o que ele está fazendo é contínuo. Quantas almas se aceita, ele tem que fazer a reconciliação junto ao Pai? Quantas almas por dia? Sequência. Quantas pessoas orando para ele tem que interceder junto ao Pai? Então ele não pode sair de lá, ele só vai sair de lá quando ele vier para buscar a igreja. Aí ele já não estará com vestes sacerdotais, mas com vestes calares. Ele já vai agir como juiz, e como juiz vai ser rigoroso para todos aqueles que não forem arrebatados para a glória celestial. Alguém quer perguntar? Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Então, a verdadeira circuncisão para nós é essa transformação de glória em glória para que cheguemos à estatura do varão perfeito, que vai acontecer só quando saímos desse terreno, saímos desse corpo corruptível, né? O nosso espírito está preso a um corpo corruptível, que nós temos que lutar contra ele para ele não pecar, porque isso pode impedir a nossa partida do céu. Então o corpo não pode pecar, pode ser entregue ao pecado, tá? E se alguém se entregou ao pecado, tem que se corrigir diante do Senhor, tem que confessar, se corrigir diante do Senhor para poder estar em condição de subir para a glória celestial. Amém? Perguntas? Vamos lá. Então aqui é para essa carta do Romanos, é para a igreja que estava em Roma com o judeu que, né, eles eram judeus aqui, depois que deixa de ser judeu, passa a ser igreja. Então tem 3 povos na terra: judeu, igreja e gentil. A igreja, esse povo que é a igreja vai subir. Vai ficar só 2 povos na terra, judeu e gentil. O Senhor vai trabalhar
Na grande tribulação, estará voltado ao povo de Israel, ao povo judeu, e aos povos de Agar e Ketura também, que receberam promessa e poderão também ser salvos. E poderá alguns gentios ser morte, mas a maioria estará com o coração endurecido. Amém? A nova aliança, agora vamos estudar Jeremias. A nova aliança, uma nova era da relação com Deus. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Muito bem. Já tem um concerto novo? Ainda. Aí você vai perguntar, não está falando com a igreja. Aí que muitos pregando coisas que é para Israel, para a igreja. A igreja não está aqui nesse contexto. Eis que vem dia disso, eu farei um concerto novo. Vai ter que fazer uma nova aliança com eles, uma casa de Israel, uma casa de Judá. Aqui já a casa de Israel, a casa de Judá, a de Israel as 10 tribos, Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim. Tá? Que elas se fundiram ali. E eles concertam, eles vão ter que passar pela grande tribulação. Não vai ser simplesmente pular já o reino milenar, vai passar 7 anos, 3 anos e meio de evangelização pelos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo já convertidos a Cristo, vão ser evangelizados. E na segunda parte da grande tribulação, aí vem a perseguição. Olha só, muitos vão se converter na primeira parte. Na primeira parte, estarão em paz. Vai haver uma guerra no princípio, vai haver fome, tudo lá, mas vai ser tudo resolvido. Aqui para saber, o negócio vai ser completa destruição. Se alguém pensa que vai ficar bom aqui, não. Destruições totais. Deus não vai ter compromisso mais com ninguém. Vai destruir tudo. É lá. E muitos vão aceitar. Milhares vão aceitar a pregação dos 144 evangelhos. Aceitou? Aceitou. Agora, é crente? Cristão? É cristão. É para o reino milenar? É para o céu? Não, é para o reino milenar. Muito bem, muita gente. Só que Deus, quando se converte, tem as provações. Aí já vai para a segunda parte. Vamos ver quem é aqui. É o que Deus está fazendo para a igreja. Vamos ver quem é aqui. Ele deixa Satanás solto, os demônios soltos, para tentar a igreja. E ele consegue tirar muita gente da igreja. Porque muitos são chamados e poucos são selecionados. E só sobram os selecionados. E lá, muitos vão ser chamados na primeira parte. Especialmente até agora, não está em livro. Pode procurar, até agora. Na segunda parte, é que o anticristo se manifesta. Até então, ele não se manifesta. Ele já está atuando. Israel está pensando que ele é o Messias. Mas quando ele se identificar e ver que não é o Messias, a segunda parte, aí começa a perseguição. Aquela parte quando diz lá, e haverá grande luta nos céus, grande dragão
com Miguel e seus anjos. Miguel, arcanjo, estará lutando contra as forças demoníacas que estão estabelecidas no espaço, não é no céu. Satanás perdeu acesso ao céu foi na cruz. Ele tinha acesso ao céu quando ele era o governante da terra, que ele tomou o governo de Adão. Vocês sabem disso. Por isso que ele perdeu o governo. Ele não tem mais acesso. Ele vai para o espaço. De lá ele comanda todos os demônios dele, por toda a terra. Ele comanda. E ele vai ser lançado por terra com Miguel. Está escrito lá no livro. E ele perseguirá a mulher é isso mesmo. Que fugirá. Então vai ser muita perseguição. E quem negar Cristo, eles vão forçar a negar Cristo. Então, quem não negar é lançado em prisão, em sofrimento, um monte de coisa. Então, eles vão passar por um teste muito grande. Só vai passar quem não negou a Cristo. Deus testa todos para ver. Que adianta, aceitei, vamos ver se tu realmente aceitou. Veja se tu é realmente fiel para continuar. Entendeu? É bem que ele precisa saber. Nós estamos sendo testados. Só vários fiéis. Que eu não vou fiar no sol. Isso é um risco muito grande. Muitos estão correndo. Porque não levam as coisas de Deus a sério. Aqui. Então já viram aqui com o conceito, na grande tribulação é com a casa de Israel, a casa de Judá. Israel e judeus. Aí diz, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Quer dizer, vai ser outro concerto. Porque eles, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conceito, apesar de eu os haver desposado em Deus e Senhor. Israel falhou com Deus, não foi fiel a Deus. Então aquele conceito foi anulado. Foi anulado ali na vida do Senhor Jesus, na cruz ele foi anulado. Estabeleceu-se uma nova aliança aí com os gentios. Deus deu abertura para os gentios serem cristãos. Então ele vai fazer esse novo conceito. Agora, no período da grande tribulação. Mas este é o conceito que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias, já aconteceu? Não. Aí você vai perguntar, não. Que dias? Porém, a minha lei no seu interior escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Eles vão esquecer, vão entender que a circuncisão que eles fizeram não vai valer nada. Deus está falando, porém, a minha lei no seu coração. Vocês vão ser circuncidados de coração, interiorizado e não exteriorizado. E ele diz, eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Aí 31, 34. E não ensinará mais alguém, mas ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão. Eles não estarão mais ensinando um ao outro, não serão mais um ao outro, porque eles todos me conhecerão, desde o menor até o melhor, diz o Senhor. Eu perderei sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, porque no período do milênio eles vão ser ensinados. Eles vão ser ensinados. Não eles ensinando. Eu não quero capacidade disso. Eles vão ser ensinados. Por quê?
Os apóstolos, todos com o corpo glorificado, todos glorificados. A igreja glorificada. Aqueles que muitos ensinam refugirão como estrela no firmamento, terão participação no reino milenar, para ensinar o povo de Israel. Quem vai ensinar o povo de Israel? A igreja. Está bem? Está entendendo? Veja, não tem, mas a revelação não tem. A igreja recebeu toda a revelação. Não toda a igreja, mas aqueles que se dedicaram a ensinar. Serão doutrinados. Então eles não precisaram perguntar eles, um para o outro, porque aí vai ter, está dizendo aqui, você não precisa para perguntar um para o outro. Porque vocês vão ter todo o entendimento necessário para não estar se confundindo aí, um fala uma coisa, outro fala outra. Vai ser um ensinamento completo para todos eles. A igreja vai ter participação nele, vai. O corpo glorificado ele pode se automaterializar, simplesmente para poder exercer aquilo que Jesus determinado que tem que fazer. Governarão suas cidades. Eles não se governarem primeiro, não vão ter mais condições de se governarem por eles. Não terão líderes. Eles serão liderados. Todos eles serão liderados. E vão ter tudo. Agora, nesse período de um ano, é um período de teste para eles. Porque no final o Senhor solta o diabo e seus anjos para testar todos eles. E diz que milhares deles vão aderir ao diabo. Pastor, só os ensinadores hoje serão os ensinadores do futuro? Só esse povo que ensina, que dá... Se preparar, se dedicar. Só eles. Porque vai ter outras atividades. Não vai ser só. Porque a igreja, podemos dizer, os anjos hoje eles estão monitorando a igreja. Eles dão suporte para a igreja, proteção contra os reinos das trevas. A igreja vai trabalhar como se fossem os anjos também. Só que de uma forma mais atuante e também com a condição de se automaterializar. Mas não é matéria. É como se tivesse. Jesus não aparecia. Jesus apareceu com o corpo glorificado. Os discípulos já estavam com o corpo glorificado. Digo, ele some. Não pode aparecer e sumir. Entendeu? Interage, né? Comer com eles. Tudo. O pastor, mas assim, cada um ensina de um jeito. E por esse ano, nenhum ensina mais ou menos de um jeito, outro ensina do outro. Como que se dá em todo esse ano? O senhor sabe que nós vamos ficar 7 anos no céu? Bem? O senhor sabe que nós vamos ficar 7 anos no céu? Fazendo a doutrina do lado. Fazendo o quê? Aqui ensina do jeito, do outro. Passeando lá, como eu disse, passeando no limbo lá, no jardim, andando do lado, tem nada de certo, folclore, ilusão. Mas nós vamos ser mais aperfeiçoados. Cada um dentro daquilo que o Senhor for usar dentro do reino. Pastor, E nós não estaremos no céu, estaremos na Nova Jerusalém. Jerusalém que desce do céu ataviado. Aí entre questão dos galardões também, que cada um vai ganhar conforme as suas obras, né? E não que ali todos mais, como o senhor falou, cada um vai ter a sua função dentro do reino milenar. Todos vão fazer parte de um exército, mas cada um vai ter a função. Os que se dedicaram mais, vai ser aquele que vai ter um exército, capitão, né? Exatamente. Porque vai ter o tribunal de Cristo antes de você ir no céu, né? Antes de você ser apresentado ao Deus Pai. Você vai passar pelo tribunal de Cristo, que é no espaço. E ali vai ser julgado o quê? A gente? Não. Vai ser julgado as obras. O que é que tu fez? Foi consistente? Você vai ter galardão.
não foi consistente, é soldado raso. E tem os outros que vão galgar posições. É um exército, tem hierarquia, você falou, tem hierarquia. Amém? Tudo preparado. Mas respeitando, no fim, respeita a própria hierarquia de hoje, né? Hoje nós já temos uma hierarquia. Daí, só que vai ser de uma forma mais perfeita. Só vai ter direito ao galardão daquele que realmente fez a obra para o Senhor, não para aparecer, não para o homem, não para se engrandecer, porque o julgamento ele não vai escapar ninguém, né? Então, tem que se apresentar, apresenta as duas obras. Não foi para Deus, Deus não se agradou dela, mas você fez, ela vai se queimar. Madeira, ferro e palha. Jesus vai passar só na visão de Jesus, olhos como chama de fogo. Jesus vai ver e vai queimar aqui, na frente de todo mundo. Que olha quanta gente vai ter. Porque no julgamento, o tribunal de Cristo, não é só para os que seguiram, é para os que já seguiram, que ainda vão receber o corpo glorificado. Estará quantos milhões e milhões de gente estará nesse julgamento? E ali, quem fez para Deus é consistente, quem não fez é inconsistente. Então não tem valor nenhum diante do Senhor. Mas salvou. Passou, mas é? Passou rente a carteira ali também. Quase. Foram 5 ali, né? Tinha aquele lance lá do 1 ao 10, né? Da Lula, né? No 5 a gente passou raspando a carteira. Nossa, dá salvo. Mas só que vai passar pelo constrangimento. Mas é como se fosse uma escola, né? Para tu passar, tem que ser. Igual o senhor falou da aprovação. Desde o início, Deus provou Abraão, Deus provou Israel ali, né? Que era hebreus ainda ali, quando que vinha com Moisés, ali, aquele povo. Né? Saiu do Egito, foi liberto. Agora vai passar antes de chegar na terra prometida, vai passar pelo deserto. Quantos pereceram no deserto e não entraram na terra prometida? Quantos? O senhor fala filhos adotivos ainda. Milhares não entraram. Por isso que eu falo, filhos são os filhos adotivos. Não chegamos à filiação realmente final. Né? Então aí seremos considerados, quem for vai ser considerado filho. Já não é mais adotivo, é filho. Deus vai nos tratar como filho, porque por isso que há uma diferenciação de filho para os anjos. E de seremos superiores aos anjos. Então será uma condição de filhos. Na mesma condição, como assim diz, vamos dizer assim, para exemplificar, pequenos cristos. E Deus quer a igreja parecida com o seu filho. Amém? Alguma pergunta aí? Mas vamos estar encerrando aí para o pessoal de casa. Glória a Deus.